Ao voltar de lá para cá, todos eram batizados com o Espírito Santo. Eu recebi essa unção através do ministério dela. Eu vi a irmã Ariovalda sentar em uma mesa na sua casa e colocar na frente 20 pastores e ela ensinar a Bíblia a eles. Nunca conheci uma mulher como ela no Brasil. Nem essas grandes que aparecem na mídia, nem Neuza Itioca, nem Valnice, nenhuma delas se compara à unção que eu vi sobre a irmã Ariovalda. Todavia, a irmã Ariovalda tinha um problema, não para nós, mas com Deus. Pergunte qual? Ela era linda demais. Toda vez que ela subia num púlpito para pregar, a metade da igreja, da congregação, recebia a unção que estava nela. A outra metade, a metade masculina, se apaixonava por ela. Começou a causar desconforto, começou a causar problemas. E um dia ela orando numa consagração, Deus falou com ela: você ama o seu corpo mais do que a mim? Sabendo onde Deus queria chegar, ela não respondeu. Deus passou meses falando com ela, até que um dia, em desespero, ela disse: não, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que o meu corpo. O Senhor disse: posso tocar nele, porque ele está atrapalhando a minha glória de fluir? Renúncia faz parte da vida de profetas. Não é doutrina. Não estou dizendo que vai acontecer com você. Eu estou dizendo que para cada um Deus exige uma coisa e pede algo. A irmã Ariovalda é viva ainda. Ela fez esse pacto com Deus. O marido dela, pastor Ranulfo, é o motorista dela. A irmã Ariovalda tem dificuldade de entrar numa porta comum hoje. Ela é imensa. Ela não come. Ela faz jejum 3 dias por semana. E ela engordou. O Senhor mexeu no seu metabolismo. Ela herdou, ela deixou apenas a beleza do seu rosto. Quem olha ela diz: essa mulher foi linda ao extremo. E ela conta para todos: eu fiz um propósito com Deus. Eu preferi a unção do que o aplauso dos homens. Pastor, mas isso é só de hoje? Não. É um livro dos Hebreus que explica para a gente, não é? Que diz que Moisés, e pela fé Moisés, mesmo sendo homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e tomou sobre si o opróbrio de Cristo, e tomou sobre si a vergonha de Cristo. Antes preferiu padecer humilhação com o povo de Deus aqui, mas viver a vida eterna lá, do que viver como rei aqui e perder a vida eterna lá. Eu vejo às vezes meninos que se aproximam de mim, pastor Wagner, e dizem assim: pastor, como é que faz para ter o que o senhor tem? Pastor, eu quero estar onde o senhor está. Eu vejo gente chegando: eu quero pregar lá em Camboriú. O pessoal parece que só consegue ver Camboriú nesse país. Pastor, eu quero fazer isso e aquilo. Ah, meu amigo, você não sabe o preço que é. Quando garoto eu dizia: Senhor, eu quero ser como Daniel. Uma vez eu fiz aquelas orações malucas: Senhor, eu quero ser uma mistura de Daniel com Moisés, com Paulo, Pedro e a unção de Apolo. Me faz assim. O Senhor um dia, eu acho que Deus ficou irritado comigo, disse: eu faço. Vou te jogar dentro da cova dos leões, vou te jogar dentro do rio Nilo, vou fazer você ser chamado de assassino na terra, vou fazer você cair de cima do cavalo, você vai ser decapitado. Foi por quê, Senhor? Porque a unção deles custou esse preço. Ah, pastor, mas veja o senhor recebeu essa unção e é bonitão, graças a Deus. Ainda mais agora com essa cara de Antônio Bandeiras, segura, hein? O senhor é uma pessoa inteligente. O que o senhor já perdeu? Deus não tocou em nada na sua vida. Deus me pediu muitas coisas já. Quando Ele me pediu trabalho, eu não tive dificuldade nenhuma em dar. Eu saí sem saber para onde ia, com a mão na frente e outra atrás. Quando o Senhor pediu para mim o meu tempo integral, eu não tive dificuldade nenhuma em dar. Mas o dia que Deus pediu o meu filho, perguntei se Ele não queria me levar junto, ou no lugar dele. Eu semeei um filho no reino. Eu sepultei uma criança. E suportei a família, e suportei os amigos murmurarem, dizendo: se você não tivesse saído como louco para ser um pregador, você estaria trabalhando numa grande empresa e teria dinheiro o suficiente para pagar um plano de saúde. O meu filhinho morreu por falta de assistência médica. Minha esposa enfrentou uma fila no SUS por 5 horas. E eu tive que aguentar o diabo falar no meu ouvido horas, dias, meses, dizendo: que Deus é esse?
que mata o seu filho quando você dá tudo para ele. A unção de Deus custa caro, e é por isso que existem tão poucos. Vivemos numa nação com 180 milhões de habitantes. Desses, 40 milhões são crentes. Desses 40 milhões, tente abrir as duas mãos e nos seus 10 dedos, tente colocar o nome de 10 homens ou mulheres que preguem, profetas, que você pegaria um ônibus aqui e viajaria quilômetros para ouvir eles pregarem. Você passaria noites inteiras em vigília para ouvir, porque sabe que dali vai fluir algo. Tente encontrar 10 nomes de uma nação com 40 milhões de crentes. Tente encontrar 10 levitas. Eu estou falando levitas, não estou falando artistas. Estou falando de gente que quando canta o céu desce. Não estou falando de gente que quando canta mexe com o seu corpo. Estou falando de gente que quando canta mexe com o céu inteiro. Me dê o nome de 10 e você vai ver o preço que é a unção divina. Isso não é história de carochinha. O nosso país carece de homens e mulheres que possam entregar a Deus os seus talentos, a sua vida, a sua faculdade. Gente que ame mais a Ele do que aos homens. Isso não é barato. Isso não é fácil. É por isso que o fim dos profetas da Bíblia foram viver isolados. A maioria terminou sem família. Ezequiel perdeu a esposa. No capítulo 29 do seu livro ele dizia: o deleite da minha alma me foi arrancado, porque nem a esposa conseguiu entender a chamada que ele tinha. Na época em que ele era vivo, chamaram ele de esquizofrênico. Diziam que ele tinha catalepsia. Os profetas do meu tempo são chamados de pessoas que têm problemas de crises existenciais ou com reações psicossomáticas. Não é para qualquer um. Eu tenho um amigo, o pastor Marcos, lá do Rio de Janeiro, aquele que ficou conhecido no Fantástico, lembra dele? Que acabou com aquele tumulto que teve numa prisão lá no Rio de Janeiro. Pastor Marcos. Pastor Marcos pega o paletó dele, eu nunca vi um negócio daquele. Dentro do presídio, quando os homens já tinham jogado 10 cabeças de presos para fora, isso foi notícia no Fantástico. Ninguém conseguia acabar com aquilo. Ele diz: pode abrir a porta. Mas abre a porta. Quando abriu a porta, ele abriu o portão, ele pegou o paletó dele e jogou. Caiu uns 50 presos possessos com arma para o canto. Quantas pessoas eu não vejo? Eu quero uma unção igual a ele. Ah, se eu te contar a vida do meu amigo. Já viu como andam as mulheres da igreja dele? Que caminham na oração com ele? Elas usam roupa daqui ao pé. E aqui, no Rio de Janeiro, numa cidade de 40 graus, é brincadeira. E ele olha para as irmãs que usam calça e ele não murmura, diz assim: não senhora, esse aí é a sua fé, isso não te atrapalha de ir para o céu. Isso aqui é o que Deus exigiu de mim e daqueles que me seguem. A unção que eu tenho me custa isso. Aqui está a coerência de um profeta: respeitar a unção do outro. A ele Deus exigiu aquilo, a mim ele exigiu outra. E Deus não criará na sua casa uma geração de filhinhos de papai. Não pense, isso é utopia. Se você quer alguma coisa grande de Deus, Deus exigirá de você alguma coisa grande também. Pastor, o senhor está me desestimulando? É claro que não. Veja os feitos, veja os frutos, veja aqueles que brilham porque conseguiram alcançar com Deus os altos voos. Quando eu vejo um pastor Benihim da vida, meu Deus, o que é aquilo? Quando eu vejo Billy Graham, quando eu vejo os grandes americanos, como T.D. Jakes, Oral Roberts, Rod Parsley, como eu vejo a pequenina Paula White, uma mulher desse tamanhozinho assim, branquinha, meio japonesinha. Quando aquela mulher abre a boca para falar, não tem nenhum americano que fique em pé. Ela é loira e prega como um negro, com aquela voz grossa, e Jesus manda uma avalanche de glória. Aí vai descobrir a história dela. A mulher que inspirou a vida do pastor Benihim, Kathleen Kuhlman. Meu Deus, o mestre geralmente tem mais unção do que o discípulo. Kathleen Kuhlman conseguiu parar Las Vegas. Já ouviu falar de Las Vegas? A cidade da luz, mas da luz do inferno, cidade das jogatinas e da prostituição. Pois Las Vegas um dia fechou a porta dos seus cassinos para receberem a senhorita Kuhlman. No meio da rua, ela pregando, as prostitutas, os cabarés, tudo parou para vê-la.
mais de 100 paralíticos andaram em uma noite. Sabe como era Dona Kuma? Rejeitada por todas as igrejas. Sabe por quê? Porque ela teve a infelicidade de casar e não deu certo o casamento. E ela se divorciou, mas não casou de novo. Mas isso foi o suficiente para a religião humana dizer: ela não pode nunca mais subir num púlpito. Mas quem escolheu e deu a unção a ela não foi homem. Homem só tira aquilo que ele dá. O que vem do céu, homem não tira. Ei, escute, existe, isso aqui é forte, escreva na página da sua Bíblia depois. Existe ex-jogador de futebol, existe ex-empresário que quebrou e hoje não é nada, existe ex-político. Ex-profeta não existe, ex-pastor não existe, porque isso não é profissão, é vocação. Se o Senhor te vocacionou, quem é o homem para arrancar de você? Deixa Deus te usar. E vou mais além. Se Deus te escolheu nesta unção profética, se sinta orgulhoso. Se você está sofrendo muito, eu te dou hoje os parabéns, porque quanto mais dor, maior será o óleo que o Senhor vai tirar de ti. Ah, meu Deus. Ei, a palavra Getsemane significa prensa do óleo. Para que aquela árvore bonita da oliveira, para que o fruto da oliveira possa gerar a maior e mais bela essência que ela tem, ela precisa ser exprimida. É na dor, é no vácuo, é na pressão que o verdadeiro óleo de Deus aparece na minha vida e na sua. A pressão espiritual na vida do crente gera um profeta jamais visto. Eu te desafio hoje a ser erguido nessa terra como um profeta de Osasco. Eu profetizo que você será profeta da sua casa. Eu profetizo que você será profeta da sua igreja. Mas não é profetinha que só diz assim diz o Senhor, você vai ficar bonito ou feio. Não, Deus vai, levante a mão só quem quer. Deus vai te revelar catástrofes. Deus vai te dar uma visão além do alcance, que até a Rede Globo vai mandar te chamar para saber o que é isso. Vão te chamar de vidente, e você vai dizer: não sou vidente, sou a boca de Deus na terra, sou os olhos de Deus na terra. Só quem crê pega. Eu quero a cópia dessa pregação depois. O texto que eu li, eu não ia falar nada de profeta, eu ia falar de promessas. O Senhor me disse que essa tarde Ele trouxe homens e mulheres que são candidatos a um cargo de profeta nesse tempo, nessa terra. Deus vai te levantar nessa terra, deixa Ele te usar. O maior talento de um profeta é a coragem. O maior talento de um profeta está na coragem, na audácia. Puxa a barriga, estufe o peito, olha para o seu irmão e diga: coragem. Aponte o dedo no nariz dele ou dela e diga: Deus não usa covardes. Deus não usa covardes. Deixa eu mandar um recado aqui para alguns profetinhas de plantão. Nunca, eu disse nunca, depois de entregar uma profecia, peça desculpas. Nunca, depois de entregar uma profecia, se justifique dizendo: eu sou pequenino, eu sou uma pessoa insignificante. Nunca. Não se rebaixe. Quem te escolheu foi o Senhor. Entregue a palavra e aguente o tranco. Ah, pastor, e se me prenderem? Deixe de prender. E se eu morrer e a profecia não se cumprir? Morra. Um dia o Senhor vai te justificar. Você não é comum. Você está comum, mas não é comum. O corpo é de carne e osso, mas o Espírito que habita em ti domina o universo. Receba esta unção hoje. Deixa Deus te tomar. Escute, o que eu vou falar agora vai me custar muito caro. Filme com muita qualidade tudo isso, porque essa fita vai viajar o mundo. Eu louvo a Deus hoje com o entendimento que tenho,
por ver tantas igrejas se abrirem. Há 20 anos atrás a minha visão era ortodoxa demais, porque eu pertenço a uma igreja que foi uma das primeiras do Brasil, e que pode ser chamada até de caule, nunca raiz, porque a raiz da fé é Cristo. Mas a minha igreja, a Assembleia de Deus, é o caule, e dela muitas ramificações saíram, muitos galhos. A maioria das igrejas tem um pedacinho de nós dentro dela. A saudação, como a paz do Senhor, foi implantada nas igrejas, copiando daquilo que a Assembleia de Deus faz. Reuniões de coral, departamento de jovens que cantam, de senhoras, isso nasceu dentro das Assembleias de Deus. Todas as igrejas evangélicas conhecem o hino da harpa cristã, que é coisa da Assembleia de Deus. A estrutura do culto basicamente foi moldada por um crente assembleiano. Começa com oração, lê a leitura da palavra, música, oferta, pregação, apelo, enfim. A estrutura foi moldada dentro da Assembleia de Deus. Todavia, quando os líderes da minha igreja bateram no peito dizendo assim: nós somos a igreja, Jesus tirou o tapete dela. Porque Deus não tem monopólio. Deus não tem monopólio com denominação, estrutura. A igreja é uma só. Somos várias tribos, mas que juntas formamos a grande nação de Deus. Só que até hoje, a maioria dos crentes da minha igreja antigos olham para as outras igrejas e ignoram, nem dão a paz do Senhor. Para julgar as pessoas pelas roupas, pela estrutura, pela maneira como cantam, isso e aquilo mais. Isso é idiotice. Isso é pura ignorância. Hoje, com o entendimento que eu tenho que aplaudir os homens e mulheres que saíram de dentro da minha denominação e abriram outras, porque eles tiveram coragem. Tiveram coragem de lutar contra aquilo que é humano, não contra aquilo que é divino. Contra aquilo que é humano. E o que é humano, pastor? A estrutura morta, os costumes humanos, o que nós confundimos anos como sendo doutrina. Muitos saíram do nosso meio, de dentro da Assembleia de Deus, por causa que não suportaram a ortodoxia na música, a liturgia do culto frio e morto, não suportaram o peso do jugo das leis. Alguns tiveram inteligência de, antes de morrerem espiritualmente, analisarem que dentro de uma igreja ortodoxa, há 30 anos atrás, o jugo em cima da mulher era muito maior do que o jugo em cima do homem. Nas igrejas legalistas, a mulher sofre mais do que sovaco de aleijado. 75% das leis são em cima das mulheres, e para o homem cabe só 25%. Isso é coisa humana, porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. O que ele exige do macho, ele exige da fêmea. Porque Deus não olha a gente como sexo. É por isso que no arrebatamento seremos como os anjos, o espírito. Mas os nossos pais da fé, é claro que eles erraram tentando acertar. Não estou aqui jogando pedra neles, mas a geração que vem é culpada sim. A geração mais nova é culpada, porque são hipócritas, porque são fracotes, porque são covardes, porque tem medo de perder o seu salário, porque tem medo de perder a sua estrutura, a sua casa e o carro. Então concordam com mentiras, sustentam uma lei dizendo: mas é os antigos marcos deixados pelos nossos pais, e por causa desses antigos marcos, eu conheço gente que está no inferno por causa da barba. Eu conheço gente que morreu nas drogas porque o pastor não teve piedade, porque mandou a menina rapar a perna e ela não quis rapar a perna, e ela então se drogou lá fora. Porque quando a igreja exclui, quando se levanta um grupo de crentes ungidos e diz assim: está excluído. Nós mandamos uma ordem no reino espiritual, e a pessoa, quando absorve, diz: eu fui excluído, ela abre uma brecha, e o diabo pega a pessoa desviada e mutila, desgraça e tritura, e joga a pessoa dentro do inferno. Aí o bom crente vai no enterro e diz assim: está vendo, eu não disse? Olha aí, ó, é o peso lançado pela boca profética dos nossos pais. A minha geração não vai morrer à míngua. Nós vamos resgatar aqueles que estão morrendo, em nome de Jesus. Use a sua boca para abençoar. Profeta fala isso, profeta fala verdades. Eu poderia ter cortado meu cabelo, deixado ele um pouquinho menor, apesar que não está muito grande, mas só porque ficam falando de mim, eu deixei ele crescer. Pergunte por quê? Porque os meninos que vivem dentro de igrejas que dizem que não pode porque é pecado,
quando me vem assim, ver Deus me usar, entro em conflito. E quando entra em conflito, eles começam a se questionar. E quando começam a questionar, a fome da verdade vem à tona. E eles começam a dizer: calma aí, Jesus está usando ele daquele jeito, então isso não é pecado. Se não é pecado, por que eu estou vivendo uma vida infeliz, se eu posso ser um pouco mais feliz? O senhor quer criar um motim, pastor? Não, eu quero criar um tempo de libertação. Eu quero criar um tempo de liberdade para que a minha geração seja feliz, para que a minha geração não perca a sua beleza, não perca a sua juventude, não perca o maior dom que Deus deu ao homem depois da salvação, que é a vida. Ontem eu falava isso no Bom Retiro: viver é um dom, comer coisas boas é um dom, beber coisas boas é um dom, poder desfrutar do mar é um dom, poder passear é um dom, poder descansar é um dom, poder ser feliz é um dom, poder dançar é um dom. Pastor, mas aí não é pecado? É. Então me explique como é que o seu filhinho desse tamanhozinho, que não entende nada de lei, de pecado, bota uma coisinha batida, você vai ver o pequenininho fazer assim, ó. Me fale, ele está possuído por um demônio? A música faz parte da essência do céu. Deus é um ser romântico. Por que você acha que quando eu prego eu peço para colocar um teclado? Eu tenho inteligência, eu já li a Bíblia. Teve um profeta na Bíblia que quis profetizar e gritava e Deus não descia. Ele chamou um tocador de aduf. Eu não sei que raio de instrumento é aquele. Eu sei que ele o tocador de aduf começou a tocar um instrumento. A música foi subindo. Daqui a pouco Deus que estava olhando para lá, Deus é atraído pela música. Quando Deus olhou o músico, debruçou na janela do céu para ouvir a música, o profeta entrou na frente. Alô? Só pode me usar em profecia? Conquiste Deus. Pastor, o senhor quer dizer então que a minha igreja é errada? Não, a igreja é uma bênção. Errados são os líderes que são covardes e frios. Errados são os líderes que não têm coragem. Agora, se você congrega numa igreja onde o seu líder é macho, aí é outra história. Porque o líder, o homem de Deus macho, ele é profeta. Ele vai dizer a você: irmão, não é pecado cortar o cabelo, não é pecado usar calça, não é pecado passar batom. Todavia, é um costume da nossa igreja. Não vai impedir você de ir para o céu, mas é um costume da nossa igreja. Aqui nós temos esse costume. Se você quiser ficar aqui, tem que se encaixar no nosso costume. Se não quiser, se você está ali para procurar uma outra igreja, eu te dou a carta, eu te dou a carta, eu te abençoo para você ir. Se o seu líder for homem para fazer isso, aí você pode ficar na sua igreja, pode ficar com a perna cabeluda, parecendo até um gorila, porque aí você está fazendo de coração, de alma, você está apaixonado por aquilo, você está fazendo. E se você faz por amor, você não vai perseguir aquele que não faz, porque a Bíblia diz que tudo é puro para aquele que é puro. Você vai entender que essa é a sua chamada e não a do seu irmão. Abra a mão direita, coloque no ombro do seu irmão, chacoalha ele, diz: seja profeta, acorda, Deus está sacudindo a nossa geração. Acorda! Ô pastor, mas o senhor está humilhando a gente, pastor. O senhor está humilhando a mim, seu irmão. Não estou não. Me perdoe se você se sentir humilhada. A minha sogra é uma mulher crente há dezenas de anos. Ela mora comigo hoje, porque o meu sogro faleceu em dezembro. É uma mulher de oração, é uma mulher que não corta o cabelo, é uma mulher que não coloca calça comprida. E um dia desses, ela foi comigo com as crianças no lugar para colocar as crianças para brincarem na água. Pela primeira vez na vida, ela colocou uma bermuda, porque lá não tinha outro jeito. E eu vi o joelho da minha sogra. Eu chamei, você está rindo, agora você vai chorar. Eu chamei as minhas filhas, chamei os meus sobrinhos e falei para eles: olhe o joelho da vovó. E chorei. É por causa desses joelhos que eu estou de pé. Tinha 2 marcas de oração. 2 marcas de oração. Agora pergunte para mim se ela me persegue por eu ser assim. Ela é uma mulher pura. Ela diz assim para a filha dela: minha esposa põe calça, corta o cabelo e diz assim: filha, eu não te recrimino, você está bem com Deus, eu te vejo chorar, você é cheio do Espírito Santo, mas a mim Deus pediu para que fosse assim. Isso é bonito, isso é singeleza de coração.
Agora, cá para nós, tem uns crentes que executam aquilo que a igreja manda e ficam com a cara carrancuda. E quando vê alguém diferente, diz assim: ó, vai dizer que é crente? Isso é crente aonde? Acorda, quem é você para julgar os outros? Você não morreu na cruz do Calvário. O profeta abre a mente do povo. Como é que eu me tornei assim? Ah, pastor, o senhor está muito mundano. Não estou não. Eu viajei o mundo. Eu preguei em mais de 57 países do mundo. Eu tive que remexer em todas as minhas pregações, pastor Wagner. E eu glorifiquei a Deus porque Ele me deu um tempo para poder corrigir os meus erros. Quantas e quantas vezes eu não espanquei o povo dizendo assim: crente que está passando fome, crente que tem necessidade, está em pecado. E citava a Bíblia. Davi disse: fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado. Sustentei isso anos. Falava que mendigo estava debaixo de maldição e demônios, mendigos evangélicos. Até o dia que eu coloquei os pés no continente africano. E preguei em cruzadas em Angola, com 40, 50 mil crentes que não tinham roupa para vestir. E vi mulheres amarradas com um pano só. Enquanto elas adoravam ao Senhor, com tanta dificuldade, os seus seios vinham à mostra e ninguém ficava olhando elas. Eu vi meninos que vinham para a igreja com um shortinho como se fosse só uma cueca, porque não tinham nada para vestir. E chacoalhavam aqueles dedos ossudos, dizendo: muito obrigado, Senhor, por ter me dado uma chance para te adorar. Eu levantei uma oferta uma vez num culto em Angola, contrariado, porque o pastor mandou eu levantar. Eu falei: pastor, como é que eu vou levar uma oferta para mim daqui? O povo vai achar que eu vim aqui roubar vocês. O pastor disse: não roube o meu povo, abençoe ele. Se você não receber a oferta dele, você vai impedir a gente de ser abençoado. E quando eu falei: então eu recebo, o pastor deu um grito, a igreja foi ao delírio. Mais de 3 mil crentes, uma igreja sem forro, os muros pela metade, chão de terra, o povo sentado no chão, a igreja iluminada por lampiões. E o pastor disse: pastor, corre lá na porta. Me deram um saco de 60 quilos. Eu falei: para que isso? Para você receber sua oferta. Eu fui morrendo de vergonha lá para frente. Os crentes fizeram fila, vieram crianças, velhos, mulheres e homens. Isso era uma fila indiana muito organizada. O primeiro menininho da fila, eu acho que foi Jesus que colocou ele ali para me dar um tapa na cara. Barriguinha desse tamanho, narizinho sujo, sem camisa, magricelo. Ele estendeu a mão para mim e disse: pastor, minha oferta está aqui. Eu disse: pode colocar aqui. Ele disse: não, essa eu quero dar na sua mão. Eu abri minha mão, ele colocou na minha mão 2 gominhos de mexerica. E eu achei que era brincadeira dele. E eu falei: filho, mas para que isso? Ele falou assim: pastor, era a minha janta. Mamãe trocou um pouquinho de farinha com uma laranja. Cada um de mim e dos meus irmãos recebeu uns 4 gominhos. E eu estava comendo porque minha barriguinha doeu no culto, pastor. Minha mãe segurou minha mão e disse: lembra que o pastor falou para a gente que vinha um missionário? E ele foi para a gente trazer um presente para ele. Se você der para o pastor isso, nunca vai faltar comida para a gente. Eu peguei aquele gominho de mexerica como se fosse um pedaço de filé mignon. E quando eu peguei, ele saiu correndo, brincando com o menininho, o amiguinho dele, dizendo: Jesus nunca vai deixar faltar comida para a gente. Eu vi pessoas tirarem roupa do corpo e doarem, tudo rasgado. Mandaram uma sandália para minha esposa, a minha esposa guarda como lembrança, uma sandália 44, laranja fosforescente. Minha esposa tinha que vir: nossa, ela falou: nossa, que sandália feia. Eu disse: a irmã tirou do pé para te dar. Ela foi para casa descalço. Minha esposa chorou. Quando saí do culto naquele dia, eu saí com 84 milhões de kwanza. Kwanza é o dinheiro deles. Um saco de dinheiro, que quando nós trocamos o dinheiro deu $15. E eu peguei e deixei para a assistência social da igreja. Pão duro. Recebemos acho que uns 200 pães duros. Laranja, mexerica. Eles deixaram tudo que tinham. Eles trabalharam semanas para deixar ali de oferta. Essas mulheres, algumas eram carecas. Se na sua igreja não pode cortar o cabelo, imagine elas, porque não tinham como tratar os piolhos que pegavam elas. Eu saí daquele lugar dizendo assim: pai, me perdoa por ter falado. A luta vem para todo mundo, e nós não podemos pegar versículos isolados da Bíblia e transformar eles em peso para os homens. O profeta liberta. Deixa Deus usar a sua boca para libertar. O maior profeta do mundo foi Jesus de Nazaré. E Isaías disse como seria a unção dele: o
O Espírito do Senhor Jeová te ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, levantar o caído e libertar os oprimidos do diabo. É para isso que serve o profeta. E aí? É tempo de ampliarmos a nossa visão. É tempo de nos preocuparmos com coisas reais. É tempo de enfrentarmos o verdadeiro demônio, não os demônios que nós criamos na igreja. A igreja é uma fábrica de demônios. Pastor, isso aí pode lhe causar um processo. Me processe. Os piores demônios são aqueles que nós criamos: inveja, murmuração, assassinar soldados feridos. Somos o único exército que pega o soldado machucado e matamos ele. Somos o único exército que mentimos para o povo. Como, pastor?